Nós tivemos exatamente essa ação colocada pelo governo do estado, né, essa ação colocada pela AGET, né, a notícia chegou ontem ao final do dia, né, exatamente dando a previsão de fechamento da ponte hoje a partir das 18 horas e por tempo ilimitado. Né, o que nos preocupou foi exatamente o aspecto que envolveu o tipo de medida, sem trazer exatamente uma avaliação do contexto geral que envolve a interdição total dessa ponte. Hoje nós estamos numa condição que a população de Porto Nacional e de toda a região central do estado ela não tem como deslocar da margem direita ou da margem direita para a margem esquerda ou da margem esquerda para a margem direita, exatamente no aspecto porque não tem uma alternativa implementada para essa condição, ou seja, a ponte passa a ser interditada por uma condição de avaliação, exatamente de se ter, segundo o governo do estado, uma condição de se verificar as suas reais condições, mas ao mesmo tempo a gente nota uma série de fragilidades dentro do processo que foi colocado. A gente tem conhecimento e sabe exatamente das fragilidades que tem sobre o controle da ponte, ou seja, a maneira como estava ocorrendo a passagem dos veículos sobre a ponte, as balanças não funcionam, não conseguem exatamente estabelecer esse controle e simplesmente interditar faz com que a gente tenha à margem direita do rio aproximadamente 6.000 pessoas isoladas, sem contar as comunidades que estão lá no entorno de Brejinho, de Aliança, de Fátima e que tem Porto Nacional como referência. E nos preocupa exatamente que medidas vão ser tomadas pelo governo do estado para que se tenha condições que essas pessoas possam se estabeleçam exatamente na continuidade da comunicação e do tráfego para com o Porto Nacional. São medidas que conversava com o pessoal da Defesa Civil, que ainda não tem resposta, eles não têm ainda uma condição de dizer exatamente o que vai acontecer, mas surpreendido todo o município exatamente pela interdição total da ponte. O que nós colocávamos exatamente era a busca de um parecer exatamente dando uma condição pelo menos que se fosse inicialmente, de um controle mais rigoroso do tráfego sobre a ponte, para que permitisse com que houvesse a passagem controlada dos veículos, ou seja, passa um veículo, espera outro passar, mas de que não houvesse a interdição total. E o que nós tivemos a palavra do governador foi que a interdição vai ocorrer, por mais que não exista ainda implementada uma solução alternativa para o tráfego e para a passagem das pessoas da margem direita para a margem esquerda. Uma situação que remonta a uma condição de trazer Porto Nacional para a década de 70, ou aliás, ainda pior, porque hoje nesse momento não existe exatamente a possibilidade, inclusive, a partir de hoje das 18 horas, de passagem de um lado para o outro do rio. Justamente, principalmente porque falta ainda o local de atracar a balsa, né? E ele jogou também para o município essa responsabilidade, dizendo que vocês já poderiam ter dado início a essa obra. Como que você vê essa condição, essa posição do governador? Não, ele não pode jogar para nós essa responsabilidade. O que ele quis dizer é que precisa de ajuda. E o município, desde o começo, se colocou à disposição para estar ajudando. Nós tivemos, inclusive, nas primeiras medidas que nós tivemos com relação à nossa gestão, foi sentar com então ainda o governador Marcelo Miranda, pedir a construção da nova ponte, levar já um documento, colocar exatamente a necessidade da construção da nova ponte. O governador Carles, da mesma forma, ele assumindo como governador suplementar, nós estivemos lá solicitando a construção da nova ponte, dizendo exatamente da importância que essa ponte tem para a região central do estado, não só para Porto Nacional, como também para toda a região. E nesse aspecto exatamente, também estivemos com a AGET, com o presidente da AGET, quando colocava as possibilidades com relação à construção de se colocar a balsa, e nos colocamos à disposição para ajudar. O que não houve até então foi a organização por parte do governo para conseguir fazer com que a obra começasse. A ponto de que hoje Porto Nacional, a partir das 18 horas, vai estar exatamente isolado, sem ter condição de atravessar da margem direita para a margem esquerda do rio. Exatamente por quê? Porque não tem a balsa preparada para atravessar e a ponte interditada. Isso. Então nós temos que trabalhar agora no planejamento, agora fomos surpreendidos pela interdição total, né? Vamos buscar exatamente os mecanismos para dar sustentação para essas pessoas. Sabemos que vai ser difícil para todo mundo, exatamente pelo fato de não ter uma alternativa, né? Não ter exatamente como fazer esse tráfego, mas procurar um caminho, né? A própria Defesa Civil, estava conversando com eles aqui agora, falando exatamente da necessidade deles fazerem essa avaliação. O governo do estado tem por obrigação de dar o apoio para essas pessoas, né, porque simplesmente não se pode isolar uma comunidade, um grupo tão grande de pessoas e deixar à mercê de qualquer condição. Então o que nós esperamos é que haja exatamente as atitudes para que essas pessoas sofram o mínimo possível. A Prefeitura vai estar procurando cumprir a sua parte, mas procuramos também que o governo do estado também busque os mecanismos de atenuação dessa posição com relação a essa interdição.